Então dá para pesquisar qualquer coisa com a radiestesia? Dá para pesquisar qualquer coisa, coisa abstrata ou coisa concreta. Então, por exemplo, esta pessoa aqui, vamos sintonizar o pêndulo primeiro. Então vamos ver qual é o sistema orgânico que ela tem problema. Então, o sistema que ela mais tem problema é no sistema células, tecido e pele. O segundo com mais problema, psicológico. O terceiro com mais problema, nada. Então é células, tecido e pele, e o próximo é psicológico. Posso fazer um outro tipo de pesquisa também, por exemplo, que é a pesquisa dos órgãos físicos. Okay? Os órgãos do corpo físico. Então eu vou pesquisar aqui qual é destes órgãos, destes aqui, o que mais ela tem problema. Vamos ver aqui. Vamos ver de todos esses órgãos qual mais ela tem problema. É mente, apesar de a mente não ser um órgão, mas o maior problema é na mente. Destes órgãos aqui. Okay? Mais algum outro? Não. Ou seja, a grande problemática dessa pessoa é de natureza psíquica. Psíquica. Né? Eu posso ver as condições dos órgãos, posso ver as causas desses problemas, por exemplo. As causas dos problemas, isso. No caso, eu vou pensar, problema psíquico. Qual é a causa do problema psíquico dela? Vamos ver então. Olha, eu pergunto, ele dá desequilíbrio psíquico. Causa do desequilíbrio psíquico, dá desequilíbrio psíquico. Mais alguma outra coisa? Tensão geopática, ou seja, tem energia geopática, provavelmente no lugar onde essa pessoa dorme. Mais alguma coisa? Não. Então nós vamos fazendo uma análise muito pormenorizada do que acontece dentro do campo energético. Então, outra possibilidade aqui. Qual a origem maior deste problema apresentado por esta pessoa? Magia. Ok? O problema maior é magia. Essa magia pode ser automagia, quando ela mesma cria um campo mágico que está se voltando contra ela mesma, ou uma magia externa. Na maior parte das vezes é magia externa. Okay? A glândula mais desequilibrada do seu sistema, vamos lá. A glândula mais desequilibrada do seu sistema, glândula mais equilibrada, pineal, é a glândula mais equilibrada. A segunda mais desequilibrada, hipófise. Então, essas duas não têm a ver com questões psíquicas? Sim, sim. As que duas mexem com os chakras superiores, não? Sem dúvida, e pode provocar uma série de problemas. Então, dentro do processo radiestésico, nós podemos criar qualquer tipo de análise e, em função disso, por exemplo, podemos criar um processo, através da radiônica, de equilíbrio da questão, como, por exemplo, com este gráfico, que é um gráfico de ação antimagia, que, através dele, com a foto do paciente, em 24 horas, no mínimo, por exemplo, é um tempo básico, essa pessoa vai receber a ação dessas letras hebraicas, que são letras antimagia. E está posicionado nesse... Está posicionado porque para cá é o norte, eu sei que é o norte, e essa é a forma correta de se posicionar o gráfico. Quando você coloca o pêndulo devidamente sintonizado em cima de uma foto e está tudo correto, ele vai oscilar ligando as letras com o alto da cabeça do nosso testemunho, que é a fotografia em questão. Dessa forma a gente vai fazer um tratamento energético. E, então, isso seria radiônica? Isso é radiônica. Quando você usa o pêndulo para uma pesquisa, é radiestesia. E a radiônica é um processo de ação à distância, é um processo telérgico, ou seja, um processo de ação à distância, de telergia, e nós utilizamos gráficos, no nosso caso nós estamos trabalhando com ondas de forma gráficos, e o testemunho do paciente, que é o endereço vibratório. É assim que nós procedemos para uma análise, sabendo que nós temos, por exemplo, só para você ter uma ideia, este aqui é um gráfico muito importante, que deveria ser um gráfico que eu deveria pesquisar antes, mas como eu conheço a pessoa, eu sei da resposta, né? Então, quando que eu posso fazer esta pesquisa energética? Imediatamente. Aqui tem outras possibilidades, em outro dia,
Quando dá incompatibilidade é porque eu não posso fazer nenhuma pesquisa energética com esta pessoa. Certo. Mas como é por solicitação, então eu sei imediatamente Entendi. que é o caso. Ou seja, este estudo é uma ferramenta vastíssima de nós compreendermos a mecânica do funcionamento das energias sobre nós em relação a tudo. Por exemplo, o dia de hoje, por exemplo, a maior parte das pessoas no dia de hoje está sofrendo de desequilíbrio de íons, porque esses ventos estranhos que são carregados de íons positivos têm um efeito muito negativo sobre a psique humana, né? Então, nós precisamos levar em consideração tudo isso. Por exemplo, deixa eu pegar um gráfico que trabalhe porcentagens, por exemplo. Esse gráfico aqui é um gráfico de potencial elétrico, mas um gráfico que seja de porcentagem, por exemplo. Enquanto você procura o gráfico, o que são íons positivos? Qual a diferença entre o negativo e o íon positivo? Ok. Os íons, no caso, eu estou falando de íons da atmosfera. Os íons, no caso, o íon negativo é uma partícula carregada com um elétron a mais. E um íon positivo é aquela molécula, por exemplo, de oxigênio, que perdeu um íon. Então, dependendo da radiação que existe, radiação solar, dependendo do tipo de vento, dependendo de condições climáticas, condições de subsolo, o lugar pode ter uma ionização positiva ou uma ionização negativa. Isso reflete no estado de humor. É por isso que muitas pessoas do nada mudam de humor. Do nada, elas estão bem, de repente elas são eletrosensitivas, elas mudam de humor, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar esta pessoa, o quanto que ela é eletrossensível. De 0 a 100, o quanto que ela é eletrossensível. Ela é 60% eletrossensível. Ou seja, uma modificação na qualidade iônica do ar faz com que ela, no caso, se desequilibre muito. Então, as pessoas que têm, por exemplo, transtornos bipolares, muitas vezes esse transtorno de bipolaridade, que é um maníaco depressivo, no caso, ele tem o humor mudado pela mudança iônica. A ionização atmosférica muda e o humor muda, porque a glândula pineal ela recebe informação iônica da atmosfera e ela fica mudando de humor porque o tempo simplesmente está com variação iônica. E isso se altera, então, alguma coisa na pineal? Altera na pineal e hipófise, exatamente. Que é o caso justo dela. Que é o caso justo dessa pessoa. Então, essa pessoa, ela sofre um problema geopático. A gente fala de geopático, mas não é só a geopatia da Terra, mas é um problema climatológico. Entendi. E é por essa razão que muitas pessoas que vão nas montanhas ficam bem, porque nas montanhas tem uma alta concentração de íons negativos. Isso é técnico, absolutamente técnico, não tem nada místico aqui. Okay? Mas na radiestesia nós conseguimos diagnosticar, detectar e tratar tudo isso. E muitas pessoas não fazem a menor noção de que os seus problemas de saúde podem ser resolvidos muito rapidamente se elas conhecessem a forma certa, que é uma análise energética mais global de tudo, né? Isso é uma ciência milenar que, infelizmente, poucas pessoas conhecem e as pessoas que não têm informação nenhuma acabam até ridicularizando aquilo que faz parte da mais alta ancestralidade que a gente encontra como conhecimento na Terra. É isso aí. Então, as pessoas que quiserem, hoje nós temos um curso de radiônica. Os interessados podem se inscrever, porque hoje ainda dá tempo, tá ok? É isso. Um grande abraço para vocês e aproveitem a oportunidade.